e Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Agora na cidade, 11 horas mais 1 minuto. Agora, na Rádio Cidade, Cidade Notícia. Cidade Notícia. O resumo dos fatos da última hora. Cidade Notícia está no ar. O governador Paulo Câmara informou que vai convocar a Assembleia Legislativa de Pernambuco para analisar a lei federal que reduz as alíquotas do imposto sobre os combustíveis. A redução da arrecadação do ICMS sobre os combustíveis vai resultar em uma leve queda no preço que chega ao consumidor. A redução em Pernambuco vai ser de 29% para 18%. A lei federal estabeleceu como teto uma alíquota média entre 17% e 18%, não podendo superar esse patamar. Essa e outras notícias você confere no site cidade997.com.br. Uma nova edição do Cidade Notícia é ao meio-dia. Lucas Medeiros, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Você ouviu Cidade Notícia. Cidade Notícia. O resumo dos fatos da última hora. Conheça a promoção da Churrascaria Novilho Prêmio. Rodízio por apenas R$ 29,90 de segunda a sexta. Aproveite! Churrascaria Novilho Prêmio, BR-104 em frente à SEACA. Quer ficar por dentro das principais notícias do nosso futebol? Então se liga no nosso primeiro tempo, com um novo horário, de segunda a sexta, às 11h30. Patriota Júnior, Maria Clara Lopes e Eri Santos deixam você por dentro de tudo. Apoio Santana e Santos Eletricidade, em Caruaru e Toritama, perto de você. Mega Feirão Casa Nova Construção. Fechamos grandes lotes para você aproveitar os melhores preços. Porcelanato Elizabeth 37,90 em 10 vezes. Bloco de vidro 19 por 19 tá muito barato, só 15,90. Tudo em até 10 vezes nos cartões e entrega grátis. Chuveiro Deca Ótima 79,90. Tá precisando de piso? A hora de comprar é agora. Piso Elizabeth só 23,90. Esse preço só neste feirão, aproveite. Mega Feirão Casa Nova Construção, Caruaru, Santa. Começa agora o novo Cidade Entrevista. Marco Aurélio Freire e Mário Flávio debatendo os principais assuntos do dia. Apoio Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. Onze horas 3 minutos na Rádio Cidade, 11 horas 3 minutos no Cidade Entrevista. Sejam todas e bem-vindas e bem-vindos nesta terça-feira, 5 de julho de 2022. Cidade Entrevista inicia, vai até às 11 horas e 30 minutos, sempre recebendo um especialista, uma autoridade, uma celebridade, para tratarmos dos assuntos mais importantes do dia. E o nosso assunto de hoje é o calendário eleitoral. Olha, entrou julho, o calendário eleitoral está a todo vapor e para conhecermos mais, entendermos as datas, vem convenção, tem questão dos gastos partidários, tem uma série de regras. Para saber melhor do que isso, nada melhor do que estarmos com um grande especialista no direito eleitoral, um advogado eleitoralista, conselheiro conselheiro federal da OAB, porque ele é da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, né, que é o nosso querido Marcelo Kumaru. Ele já está à minha direita na bancada, à sua esquerda aí na tela da Rádio Cidade. E eu já faço o convite para você acompanhar essa entrevista pela experiência Rádio Cidade. Você consegue pelos nossos aplicativos. Olha, baixa aí o Flix Cidade. Ele é leve, cabe no Android, no teu iOS, e o melhor, não ocupa quase nenhum espaço da memória do teu celular. Então baixa o Flix Cidade ou vem para os nossos canais do YouTube, né? Essa entrevista está sendo transmitida pelo YouTube, que é o canal Rádio Cidade 99.7 Lives, onde você tem a experiência Rádio Cidade também, ok? Então vem conosco para essa entrevista. Já vou dar aqui as boas-vindas
Doutor Marcelo Kumaru, prazer tê-lo de volta, né? O senhor que, né, nessa área de direito eleitoral e num ano como esse, né, a gente sempre tem que estar atento às regras e não só aqueles que são candidatos, não, ou pré-candidatos. A própria população, inclusive para poder fiscalizar, avaliar. E aí a minha primeira pergunta, além de lhe dar as boas-vindas, é o seguinte, doutor Marcelo, mês de julho já começa com um calendário aí a ser cumprido. Uma das principais datas são as datas das convenções, são importantíssimas, porque sem convenção, sem campanha, né? Começa a falar um pouquinho, mês de julho, mês decisivo, inclusive para a Justiça Eleitoral. Um bom dia e uma boa entrevista. Bom dia, Marco Aurélio, gentileza sua. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo através dos canais digitais, né, das plataformas de redes sociais da Rádio Cidade e também pela rádio 99.7. É uma satisfação mais uma vez estar aqui no programa. E de fato, estamos aí na reta final já para se começar, né, o famoso ruge eleitoral. Então o mês de julho ele tem um aspecto marcante que a partir do dia 2 nós já tivemos algumas proibições, né, no tocante aos agentes públicos, que são aquelas questões de nomeação, exoneração, também a vedação de contratação de shows musicais para inaugurações, a vedação de participação de candidatos em inaugurações. Então, os 3 meses antes da eleição, né? É por isso que dia 1 de julho, a eleição será dia 2 de outubro esse ano, então ali 90 dias antes. Justamente. No dia 30, todos aqueles comunicadores de rádio que tiveram que sair, que pretendem ser candidatos, já saíram, tiveram que sair dos seus programas. Isso no caso é para rádio e TV. Justamente. Se a pessoa for um influencer digital, também aí se estende. O YouTube também, justamente. Que foi o caso, por exemplo, do Datena, né? O José Luiz Datena, que estava cotado para ser candidato ao Senado lá pelo estado de São Paulo, mas ele apareceu na televisão nesse dia aí, e aí todo mundo descobriu dessa forma que ele estava impedido. Que ele não seria mais candidato, né? Foi uma forma dele responder. Então, dia 30 já teve notícias nesse sentido, aí a partir do dia 2, 3 meses antes, começou já aquelas proibições de 90 dias, e também coincidiu do dia 30, o próprio TSE, no finalzinho de junho, ainda para começo de julho, né? Já se pronunciar a respeito do teto de gastos para as eleições desse ano. E como você bem disse, a partir do dia 20 de julho abre-se o prazo da realização das convenções partidárias, que se estende até o dia 5 de agosto. São 15 dias aí para os partidos agendarem suas convenções esse ano com um diferencial, que é a participação das federações, que também cumprem a mesma obrigação de realizarem convenções, sejam com outras federações, seja com partidos políticos, isso de forma isolada. Então, a expectativa é grande aí, né? Porque o cenário ainda político, apesar de, a nível nacional, está se mostrando uma tendência de polaridade já consolidada, mas em muitos locais, a nível estadual, ainda há muitas interrogações sobre o reflexo da polarização nacional ser trazida para a esfera estadual e também para os arranjos que poderão acontecer nas convenções em termos de coligações para a eleição majoritária, tendo em vista que as coligações para a proporcional estão vedadas pela legislação eleitoral. Então, começa, como eu disse, o ruge-ruge, aquela efervescência eleitoral a partir do dia 20 de julho. Ou seja, o ruge-ruge, o tei-tei, como se diz no Nordeste, é pegado. Agora, doutor Marcelo, é exatamente isso. Começar aqui para a gente chegar lá na convenção, o senhor falou um ponto importante. O TSE tratou do teto de gastos aí, do fundo eleitoral, de fundo partidário, enfim, e a questão do fundo partidário eleitoral, o senhor sabe que sempre tem uma crítica da população muito forte sobre essa circunstância. Queria entender o que foi essa correção esse teto que o TSE está aplicando, inclusive aplicou o índice do IPCA.
Como é que funciona essa ideia desse teto de gastos e é aplicado sobre o fundo partidário, sobre o eleitoral? Se faz o que com esse dinheiro? Qual é a ideia? Antes de começar essa questão, só um preâmbulo dessa questão, você tocou aí que a população reage mal. E eu digo que sempre que essa questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, criado na mini-reforma de 2017, através da Lei 13.487, foi a mini-reforma de 2017. Foi um tiro pela culatra, porque antes desse fundo existir, haviam doações de pessoas jurídicas, doações de empresas. E foi feita uma ampla campanha nacional querendo vedar que empresas doassem para campanhas eleitorais de forma que fosse transparente na prestação de conta. Apesar de sempre existir o Caixa 2 nas eleições. E eu me lembro que naquela época eu fui uma das vozes contra esse movimento que proibia a doação de pessoas jurídicas. Eu sempre fui a favor de doação de pessoas jurídicas. Eu acho que não tem porquê, até porque hoje em dia nada impede que eles doem de forma indireta. Então foi uma tentativa de moralização que para mim não teve efeito prático nenhum, muito pelo contrário. Isso fez com que o Congresso se mexesse e criasse o financiamento público de campanha. Então, houve uma reclamação que havia doação de pessoas jurídicas, de forma transparente, dinheiro privado. Não, que era imoral e que não podia, que tinha caixa 2, que as grandes empresas doavam, as grandes empreiteiras doavam, em troca de contratos futuros. Aí veio o financiamento público de campanha, que é dinheiro dos cofres do Tesouro Nacional, e foi instituído em 2017. Isso. Aí, mas na lei, logo junto com essa lei, essa mini-reforma, teve outra lei, que foi a lei que estabeleceu o teto de gastos, também em 2017. Naquele ano foi alterada a lei das eleições, no seu artigo 18, dizendo que o teto de gastos seria estabelecido através de lei e divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa divulgação tem que acontecer até o dia 20, até o dia das convenções. O que aconteceu? Nessa mesma lei, a 13488, que sucede a 13487, que é que criou o fundão eleitoral, ela diz que naquela ocasião o teto de gastos para o presidente da República era de 70 milhões. E isso chegou a eleição de 2018, não foi criado lei, o TSE teve que determinar, já que já havia uma previsão expressa que seria fixado por lei, mas não foi fixada em 2018 municipal. E se repetiu agora. Até dezembro, o Congresso não se manifestou sobre o teto de gastos, não criou a lei para estabelecer o teto de gastos. O TSE teve que tomar a frente e puxou para si essa responsabilidade e estabeleceu o teto de gastos e com base no IPCA, a inflação dos últimos 4 anos. E acho que vai dar até o dia 20, ela já expõe isso aí para governadores e presidente da República. Que é o limite de gastos de cada campanha, que cada campanha pode ter. Na última foi 70 milhões o de presidente, foi isso? Foi isso, 70 milhões, se não me engano. 70 milhões. Agora deve dar passar de 80 e pouco, vai ser 80 e poucos milhões. Não temos precisamente o valor. Porque isso vai ser anunciado ainda. Mas em torno de 26% vai dar esses 4 anos. E é isso, como você falou, a população ela é revoltada, porque para muitos existe a prioridade, né? Embora parte desse fundo eleitoral, pouco a gente sabe, é dinheiro que era dado pelos incentivos às redes de televisão, pela propaganda eleitoral gratuita. Então, parte desse dinheiro já vem da própria política, então, não foi isso, e parte das emendas de bancada que eram destinadas para cada bancada. Então, foi uma coisa polêmica, eu acho que não volta mais atrás, e hoje as campanhas são financiadas. Criaram amarras, por exemplo, para que na distribuição desse fundo existem critérios. A própria lei das eleições, no artigo 16D, ela estabelece critérios de distribuição e em 16D também como é que se distribui pelos partidos, onde estabelece cotas. As cotas têm que ser X%, no mínimo 30% para cada gênero, e aí dentro dessa questão do gênero, além disso, tem a questão da raça, né, da cor. Então, candidatos negros tem que ter essa distribuição. Então, o legislador tentou também equalizar essa distribuição.
embora os partidos permaneçam com sua autonomia. Um fato interessante é que, por exemplo, 30% tem que ser para cada gênero. Então o partido tem que, em tese, por exemplo, como a maioria dos candidatos são homens, geralmente distribui-se 30% para as mulheres e 70% para os homens. Só que a lei é excelente da autonomia do partido. O partido pode escolher, pode ter 30 mulheres. Ele pode pegar os 30% e dar uma só. Aí ele cumpriu a cota. Ou seja, a cota é sobre o volume total de dinheiro, né? 30% do recurso. Mas a distribuição entre os candidatos é uma escolha partidária. Está previsto no artigo 17 da Constituição Federal, que é o princípio da autonomia partidária. O partido tem que ter autonomia. Claro, ele cumpre regras, ele cumpre normas que estão acima disso. Mas ele tem ele tem a sua autonomia. Então, o que acontece? Às vezes, o partido político tem 4, 5, 6 candidatos a deputado federal, aí ele pode escolher, de repente, doar todos os 30% a uma só. Aí você diz, como é que ficam as outras? As outras têm que bater a porta do judiciário e tentar ver qual é o entendimento do judiciário naquela situação. Mas alguns têm conseguido, alguns candidatos conseguem êxito, mas os partidos defendem, não, eu tenho autonomia, eu distribuo da forma que eu quiser, deixa que eu compre as cotas estabelecidas em lei. Então é bem polêmico isso. Isso mas, assim, esse teto, ele vai ser 26%, então um aumento considerável na distribuição do fundo especial de campanha, que é diferente do fundo partidário. Porque são dois fundos, né? O fundo para manter os partidos e o fundo especial de campanha, o fundo eleitoral, fundão eleitoral, esse é o apelido que ele tem, não é isso? O fundo partidário já existe há anos, ele está previsto na lei dos partidos políticos, que é a Lei 9.096. Ele é um tipo de caixa de manutenção dos partidos. Os partidos para pagar contadores, advogados, aluguel, despesas de congressos, de palestras, de preparação dos candidatos. Então, todas aquelas despesas, tipo, que acontecem, a própria igreja, o pessoal paga o dízimo para manutenção, a mesma coisa é o fundo partidário. É um fundo que é destinado à manutenção dos partidos. E o valor desse fundo varia de acordo com a bancada. E aí tem partidos aí, por exemplo, o PSL, que era muito pequeno, depois da eleição de 2018, ficou grande, tem uma fatia grande do fundo partidário hoje, que juntou-se com o Democratas. A União Brasil, acho que a maior cota do fundo partidário hoje é do União Brasil. Por conta já dessa herança que veio do PSL, devido à bancada feita em 2018, com a eleição do atual presidente. E isso é um ponto importante, doutor Marcelo. Para o povo, em geral, a gente olha muito campanhas majoritárias. Naturalmente, as campanhas chamam mais atenção, a de prefeito, a de governador e a de presidente. Mas para a organização dos partidos, em termos de horário televisivo, o horário gratuito de televisão lá, né, o famoso horário eleitoral. Para também a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral, para os partidos, a campanha mais importante talvez seja a de deputados federais e senadores, não é isso? Porque essas cotas, essas bancadas é quem define o tamanho dos partidos. Justamente. Quanto maior a bancada, maior reflexo em termos de arrecadação de recursos para o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha, que também é uma distribuição utilizada por critérios objetivos, escalonada. Não tem como dizer aqui, porque é um artigo que ele vai dizendo como é que é distribuído, X% de tal forma, X% de tal forma, 2% igual para todo mundo. Então, existem critérios objetivos dessa distribuição, claro, tendo como norte a bancada do partido político em relação à última eleição, que foi a eleição geral realizada, que compõe o Congresso Nacional. Então os partidos ficam muito de olho nessas campanhas, a população olha também para outras, mas é interessante o arranjo partidário depois disso. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui, o Daniel Silva de Riacho das Almas, ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia ao doutor Marcelo Kumaru. Por favor, meu filho tem 17 anos e fizemos online o pedido do título eleitoral, só que até agora não obtivemos nenhuma resposta. O que fazer? Meu nome é Daniel Silva de Riacho das Almas, o filho dele tem 17 anos, isso é uma questão que se resolve no cartório. Eu acho que deve se procurar o cartório eleitoral, eu acho que Riacho das Almas está vinculado a Caruaru. Sim. Se eu não me engano, é a 41ª zona. Eu acho que procurar aí no telefone da zona eleitoral
ter um contato e, se possível, ir presencialmente a Caruaru para tentar solucionar essa questão. Mas eu creio que o sistema de filiação online, de emissão de títulos online, que se foi dentro do prazo, eu acho que vai ser resolvido. Mas, como o sistema pode ser falho, é interessante ele procurar a zona eleitoral, a qual está vinculada, e em contato com o servidor, com certeza ele irá esclarecer e dará a melhor orientação. Doutor Marcelo, voltando para a questão das convenções, como o senhor lembrou, as convenções são aquele dia, assim, elas são um momento muito importante para a eleição, porque na verdade elas dão o start de campanha, né? É ali que os partidos podem dizer quais são seus candidatos. Então o que ocorre numa convenção? O senhor já falou que as federações podem se coligar com outros partidos, aí a gente está falando de coligação para majoritária, mas se o nome dos candidatos, né, das pessoas, não tiverem nas listas, na lista de candidatura de deputado estadual, deputado federal, mesmo para majoritária, não vale de nada, né? É esse documento. Qual é o tempo da convenção em termos de até que dia pode ser? Como é que segue o calendário eleitoral nesses termos? E o que ocorre no dia das convenções, doutor? Antes da reforma de 2015, as convenções eram no mês de junho. Era o mês todo, de junho até o dia 30. Então, depois da reforma eleitoral daquela época, começou a ser a campanha foi encurtada a partir do dia 20 de julho e se estende por 15 dias até 5 de agosto. Nesse período, realmente é um momento, como você bem disse, um momento festivo, um momento que os partidos decidem o seu quadro, o quadro que ano. Presidente da República, senador da República, governadores, deputados federais, estaduais e distrital, no caso de Brasília. Então, é nesse momento que as pessoas interessadas e que precisam estar, primeiramente, com o domicílio eleitoral de 6 meses e com a sua filiação devidamente consolidada, confirmada. Estando filiado, estando com domicílio e outros requisitos que a lei prevê, como desincompatibilização, dependendo do cargo que tenha ocupado, que é o afastamento do cargo para poder ser candidato. Eu acabei de dizer um exemplo aqui, que para um comunicador de TV, rádio, ou de rede social, ele teria que estar afastado dos programas até o dia 30. Então, outras pessoas, outros cargos, dependendo do tipo, ele também teria que se afastar com 6 meses, com 3 meses. Isso. Então, estando nessas condições, a pessoa participa da convenção. Em tese, é um momento de escolha. A gente sabe que às vezes tem muita carta marcada ali, já sabe mais ou menos quem vai ser candidato. Mas se dessa convenção, que é uma grande reunião, que lá se apresenta os candidatos, o momento é festivo. É o momento que dão notícia à imprensa, dão de uma forma, embora não possa ser transmitida ao vivo, é proibido a transmissão ao vivo de convenção partidária, mas ali se saem as notícias que agora foram os candidatos escolhidos dentro daquela chapa, e desse momento se extrai uma ata. Essa ata, ela é o documento que retrata o que aconteceu. Em épocas anteriores, essa ata ela ficava só com rascunho, e dias antes do registro de candidatura que ela era confeccionada, dependendo. Porque teve candidato que participava de 3 convenções para decidir no final qual que ele queria aceitar. E agora, com 24 horas, essa ata tem que ser encaminhada à Justiça Eleitoral. E é interessante porque nessa ata é que constará o nome. E já se escolhe o número no dia da convenção, doutor? Sim, já... nas reuniões internas já se há um acordo prévio dos candidatos que se colocam o nome já com o seu número. Os candidatos que já têm seu número consolidado, todo mandato se mantém o número, e os outros escolhem os outros. Escolhem os outros, né? Números. É interessante porque a campanha majoritária de presidente e governador, os números do partido mesmo. Mas para senador são 3 números, não é isso? Isso. Para deputado estadual e federal muda. Para federal são 4. Federal 4. E estadual 5. 5 números que permanece, isso aí já é histórico, né? E agora, assim, com essa dança das cadeiras, de partido para lá, partido para cá, então muita gente muda de número, né? Tem deputado que cada eleição ele tá em um partido, já muda o número. Às vezes mantém os 3 últimos, já porque os 2 primeiros é o que representam a sigla a qual ele está afiliado, está vinculado. Então os 3 últimos é que ele às vezes repete, de onde ele vai, ele leva.
esses 3 números e aí fecha. Aí veja, 15 dias. Aí essa convenção já participei, como advogado eleitoral, já participei de muitos conflitos de convenção. Convenções grupo A de um partido com outro grupo fazendo convenções paralelas, a justiça tem que decidir qual é a que valeu, né? Qual a que valeu. Pessoas que não foram, se dizem que não foram preteridas em convenção, tivessem nome vetado, tiveram o nome vetado e houve qualquer tipo de perseguição, aí também provocam o judiciário. Sempre há essa polêmica. Então as convenções, mas esse fato de conflitos em convenção é muito comum em eleição municipal. Até porque a eleição é mais próxima ali, o pessoal se envolve até mais, não é isso? Então hoje, como forma de blindar os partidos, além da justiça já exigir que haja um envio da ata que retrate o que aconteceu ali fidedignamente em 24 horas, também eles promovem filmagens internas para comprovar filmagens internas e criou outros meios de prova para dizer que a convenção ocorreu dentro dos regulamentos, né, exigidos em lei. E depois desse dia, entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto, data das convenções, depois do dia 5 de agosto, até que dia começa, depois do dia 5 de agosto, com todas as convenções feitas, quando é que começa a campanha eleitoral mesmo? Tem um período de registro, né? Tem um período de registro. Então, acabou as eleições acabou as convenções dia 5, dia 6 se inicia o prazo para registro de candidatura. Então, os partidos e coligações registram a chapa, ou seja, a chapa do geral, né? Que é o DRAP do partido, chama-se o DRAP do partido, e também os candidatos fazem seu registro. Aí lá a lei exige uma série de documentos, de certidões e outras exigências elencadas na própria resolução. Tem uma resolução específica, é bem didática, então aqui todos aqueles dirigentes partidários que trabalham na parte administrativa não têm dificuldade, muitos com auxílio de advogados, então cumprem aqueles requisitos e registra a candidatura. Após o registro, no dia 16, já se pode fazer a propaganda. Você pergunta, Marcelo, e se alguma candidatura do registro foi impugnado, seja por falta de uns requisitos essenciais, seja por algum processo vinculado que se encaixe na lei da ficha limpa, que o torne inelegível, ele continua ele pode fazer a campanha normalmente sub judice. Então há também esse prazo aí de 5 dias após o registro para que haja tanto o próprio filtro da Justiça Eleitoral, que lá ele já faz uma análise sobre as condições de elegibilidade, certo? E as causas de inelegibilidade, que é diferente das condições, são apontadas às vezes através de um processo de impugnação de registro iniciado pelo Ministério Público ou partido político. Então aí há esse trâmite todo aí que sempre acontece de impugnações de candidatura. Mas aí o candidato, se ele vislumbrar que seu direito é legítimo e aquela ação ela não pode afetar a sua elegibilidade, ele segue em frente. Politicamente não é ruim, né? Porque assim, você fulano está com a candidatura impugnada, geralmente o eleitor tem medo de perder o voto. E de votar em quem está sob júdice. Mas em teoria ele tem condição de continuar a campanha enquanto resolve. Tem, porque às vezes acontece inúmeros casos aí de pessoas que impugnam candidatura por mero capricho e para prejudicar a imagem do candidato, e às vezes até por processos que o candidato enfrenta de forma processos simplórios que todo gestor passa. É difícil um ex-prefeito no Brasil não ter um processo. Isso não quer dizer que ele tenha sido imoral ou corrupto. Às vezes tem ex-prefeito que responde processo por causa de copo descartável e por conta de atos de funcionários do terceiro e quarto escalão, a qual ele não deu autorização, não teve conhecimento, mas como ele é o gestor, ele responde. Então, tem que se ter um olhar muito criterioso sobre essa questão de um candidato ter processo, porque todos possuem processo. Claro, uns de alta gravidade e outros de processos simples que, de fato, poderiam, que pode macular a imagem, mas de fato
são processos que às vezes existem equívocos, né, por parte do próprio Ministério Público, ou de pessoas interessadas em até processos envolvendo filiação partidária, domicílio. Você veja que aquela questão do Sérgio Moro, domicílio, ele foi vetado antes do processo de registro. Poderia, sim, o Partido dos Trabalhadores, que teve a iniciativa, ter aguardado também o período, deixar ele registrar a candidatura para poder fazer a apelação, para entrar com a ação, dizendo que houve uma fraude na questão do domicílio. E aí ele ficaria mais difícil dele ir para outro, porque já tinha acabado o período de convenções. Ele não poderia mais fazer a convenção então, lá agora no não, Paraná. agora ele hoje é candidato no Paraná, pré-candidato no Paraná e está liderando pesquisa para Senado. Isso. Ou seja, esse trabalho prévio do PT, não sei se estrategicamente foi inteligente, mas ao mesmo tempo ele foi inteligente do ponto de vista de quem era opositor a ele. Ao mesmo tempo também não se tinha certeza qual seria o entendimento da justiça, talvez, mas assim, muitos aguardam o período do registro para entrar com as impugnações de registro. Então acabou-se o período de registro, aí começa a campanha eleitoral propriamente dita, e os candidatos já podem começar a pedir voto explícito, já que o Instituto da Pré-Campanha hoje liberou tudo, só não pode pedir voto, mas o resto pode fazer. Então a campanha já começou, né? É verdade. A gente fica sempre lembrando isso, doutor Marcelo, que eles são pré-candidatos, porque a gente sabe que tem essa regra de não pedirem votos, mas a gente vê a desenvoltura, né, em entrevistas, nas redes sociais, em todos os ambientes, porque é como o senhor diz, na prática eles só não podem explicitamente dizer ao eleitor, olhar para a câmera e dizer, me dê seu voto, mas é quase que o resto está liberado. Quase. Existem alguns casos que o TSE tem julgado, com palavras más, conto com você, conto comigo, que seria quase um pedido explícito de voto, mas em tese. Agora, o que tem se visto muito, por exemplo, a justiça tem decidido aí tirar outdoors de pré-candidatos. Mas não há pedido explícito de voto no outdoor, mas é diferente o cenário aí. O outdoor é um meio de propaganda proibido desde 2006, o outdoor. A qual eu não vejo porque hoje em dia eu não vejo sentido em algumas proibições. Depois de rede social, não vejo sentido. Faz sentido. Não é mais abuso de poder econômico. Sim, mas hoje não há limite de patrocínio de redes. Enfim. Então, o que é que o TSE tem decidido? Não, peraí. Se o outdoor é proibido na campanha, tem que ser proibido na pré-campanha. Independentemente de haver pedido explícito de voto. Então, tem sido veiculado aí inúmeras matérias jornalísticas de decisões em todo o Brasil de proibição de outdoor. Mas a campanha eleitoral, ela vai vir, eu acho que é muito forte, a gente já tocou esse assunto uma vez aqui, através das redes sociais, né? Isso, muito provavelmente. E também, forte. Que eu acho que deve ser uma campanha também muito judicializada, tanto no tocante a essa questão da apuração do fake news, tem essa questão já desse conflito entre os poderes, o executivo e o judiciário já existente, bem inflamado no Brasil, essa polarização radical de direita e esquerda. Então acho que é uma campanha que vai ser muito, muito, muito delicada, muito inflamada e, consequentemente, bastante judicializada. Mas eu não sei como é que está o espírito do eleitor hoje. Assim, boa parte está motivada, né? Vivemos um período pós-pandemia, já trouxe aquela ideia da pandemia, da preocupação com a pandemia. Aí o olhar para a campanha, no próprio eleição de 2018, no meio da pandemia, os comícios eram cheios, que não existia Covid, né? Exato. Eu vi até um meme de um eleitor que tira a máscara dele e bota a máscara do candidato. Imagine hoje. Isso é verdade. Doutor Marcelo, o que é mais bacana é o seguinte, a gente vamos ter outros momentos do programa para a gente falar justamente desse aspecto específico, né? A questão das fake news numa campanha eleitoral, como é que elas estão, o que ocorre com elas, como é que elas podem, como a gente pode identificá-las, aí também que vai ser um trabalho muito grande para a justiça eleitoral, para os advogados das partes envolvidas. Acho que esse é um tema de campanha, como o senhor bem frisou, muito quente, que vai ocorrer muito, né,
esta campanha, tudo indica. Mas aí o senhor vem pra gente bater um papo exatamente sobre esse aspecto. A gente hoje falou um pouco das regras. Julho entrando, tem essa questão das convenções, tem essas datas-chave, mas e na campanha, o que é que pode ocorrer? Aí a gente volta e conversa de novo com o senhor, porque vai ser muito bacana, muito importante. Teremos muita pauta, até porque essa questão de fake news é delicada, porque também nem tudo é fake news. E pode ser fake news de dizer algo que é fake news sem ser. Isso já seria uma fake news. Então você dizer, às vezes há uma verdade que o outro lado diz que é fake news e não é. Então é uma linha tênue, tem que ter cuidado com essa linha tênue, porque nem tudo é fake news. Perfeito. Então, e outra coisa, sobre o discurso de fake news, vai também cercear-se a liberdade dos eleitores de expor suas opiniões em redes sociais. Eu sou absolutamente contra fake news e desinformação, mas ao mesmo tempo também sou contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade de expressão. E aí tem, eu acho que esse é o ponto, é um ponto chave aí para a discussão eleitoral. Então, com certeza é um tema instigante que teria o maior prazer de estar aqui de volta nessa bancada e debater com você e levar a todos aqueles que ouvem e assistem a Rádio Cidade. Muito obrigado, doutor Marcelo Kumaru, né? O senhor volta, como o senhor já disse, a gente já tem esse encontro marcado aqui, porque realmente essa campanha promete muito. Olha só, nós vamos, muito obrigado, aliás, se despeça, né, do público, né, do nosso grande público. Dizer a você que, Marco Aurélio, que é uma satisfação mais uma vez revê-lo, agradeço o convite, e para mim sempre é uma satisfação estar aqui nos estúdios da Rádio Cidade e trazer informações para toda a população de Caruaru e região. Estou sempre às ordens e muito obrigado. Perfeitamente. Gente, vocês vão ficar com o futebol primeiro tempo, né? Patriota e a Maria Clara vão falar aqui, né, do futebol, do esporte de Pernambuco, do que está ocorrendo, com análise, com informação, né, e do jeito de transmitir futebol, do jeito de falar de futebol que só a Rádio Cidade tem. E nós voltamos amanhã, 11 da manhã, se Deus quiser.